Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e nós vamos então ao último vídeo, aí desta playlist, sobre introdução à teologia. Me encontro bastante honrado e alegre pela sua presença aqui neste momento, neste vídeo, assim como também nos outros vídeos que você com certeza já visualizou antes de estar neste vídeo aqui. E se caso não foi essa não é a sua realidade, peço encarecidamente que você vá até os outros dois vídeos atrás a respeito da introdução à teologia, para que você conheça cabalmente, todas as informações que nós preparamos especificamente para você, tá ok? Não perder de vista que nós estamos em uma matéria chamada Introdução à Teologia, que tem como prioridade ou objetivo principal fazer com que essa disciplina entre, seja incorporada de certa forma em nossa mente, em nossa memória, não é verdade? E nós precisamos compreender também que ela traz para nós os princípios fundamentais no sistema filosófico, científico, teológico e religioso. Nós falamos no primeiro vídeo a respeito da história da teologia, ao longo da história, como é que ela foi surgindo, da onde ela veio e quais são as suas ramificações. No segundo vídeo nós falamos, inclusive, cada ramificação teológica, teologia exegética, teologia prática, teologia histórica, teologia natural, teologia sistemática. E agora nós estaremos entrando rapidamente acerca da teologia sistemática, tratando um pouco de cada elemento dentro da teologia sistemática. E por que foi elaborada então uma teologia sistemática? Mais uma vez, repito, para que a teologia e a Bíblia, do modo geral, pudesse se tornar mais translúcido, pudesse ser mais fácil a sua assimilação. Por esse motivo você tem aí no quadro que está neste vídeo mesmo, acerca da teologia sistemática, todas as ramificações ou a maioria delas. Se você pegar, por exemplo, muitas teologias sistemáticas, por exemplo, teologia sistemática de Norman Geisler, teologia sistemática de Charles Finney, você vai ver muitas destas ramificações aqui que está no nosso quadro, também nestas teologias sistemáticas, ok? É fundamental também que você tenha em mãos aí a sua Bíblia Sagrada. É fundamental que você também tenha um exemplar aí de um dicionário teológico, não só para nossas aulas aqui, mas principalmente para você, como um bom estudioso de teologia, não se perder nas mais importantes dos conceitos, dos termos que nós geralmente usamos, como professores de teologia usam, todos nós, quando estudamos teologia, acabamos usando, ok? Então nós vamos adentrar rapidamente numa situação importante. Por exemplo, eu coloquei aqui a bibliologia quase no final, tá vendo? Quase no final aqui. Mas de fato, no meu ponto de vista, a bibliologia ou a introdução à Bíblia Sagrada, ela deve vir em primeiro lugar, até antes mesmo da própria teontologia, como nós vimos ali, que dentro da sistemática, ela aparece sempre em primeiro, tá? Ela aparece sempre em primeiro. Qualquer teologia sistemática que você for pegar, ela sempre vai aparecer primeiro ali do que qualquer outra. No meu ponto de vista, na minha limitada concepção teológica, eu acredito que a introdução bíblica ou a introdução às Sagradas Escrituras seja fundamental
que ela venha primeiro. Então, por esse motivo, nós vamos falar quais são os assuntos principais dentro da Bíblia Sagrada, né? O que quer dizer o cânon das Sagradas Escrituras? O que é cânon? A palavra cânon quer dizer vara, né? Padrão, norma, vara de medir, padrão, norma, conduta. Então, qual é a necessidade, ou qual foi a necessidade de se ter um cânon do Antigo Testamento? Porque é muito fácil nós olharmos para a teologia do Antigo Testamento, mas por quê? Qual é o fundamento? Qual foi a primeira pessoa que pegou esta teologia e disse assim, não, é preciso que haja uma canonização, ou seja, dos livros inspirados por Deus no Antigo Testamento, de maneira linear, de maneira sistemática, de maneira elementar, para que também pudesse chegar a nós hoje. Então, por que houve a necessidade? Temos alguns pontos aqui, rapidamente, para que haja um dinamismo neste último vídeo desta playlist sobre introdução à teologia. Por exemplo, uma das necessidades de se formar o cânon do Antigo Testamento. Lembrando, cânon, vara de medir, padrão, norma, conduta. E ao longo do tempo, automaticamente foi sendo colocado como os livros que foram inspirados por Deus para serem colocados na Bíblia Sagrada. Por isso nós temos, portanto, o cânon do Antigo Testamento e também o cânon do Novo Testamento. Onde eu estou agora? Eu estou na sistemática e eu estou na bibliologia, os estudos dos livros da Bíblia. Para se estudar os livros da Bíblia, é necessário ter uma introdução à Bíblia, ou a introdução às Escrituras Sagradas. Então, qual é o fundamento ou qual o objetivo de se formar um cânon do Antigo Testamento? Primeiro, as seitas detinham o poder político e religioso. Fariseu, saduceu, essênio, no Antigo Testamento, porque fariseus, saduceus, essênios, zelotes, todos esses seitas e partidos políticos vieram, inclusive no período da chamada interbíblico, tá? Período interbíblico, período intertestamentário, período do silêncio, é aquele mesmo período que foi chamado dos 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus, para citar aí os textos canônicos, tá? Por exemplo, nós temos outro ponto, a descentralização judaico-religiosa. Como exemplo, nós temos a diáspora. Diáspora é dispersão. Dispersão o quê? Dispersão geográfica. O povo judeu estava saindo do seu território. Segundo, as sinagogas, linhas de pensamento rabínicas distintas. Isso fez com que houvesse muitas ramificações. E aí era necessário se montar um cânon das Sagradas Escrituras. Por exemplo, a miscigenação étnica, os judeus se misturando pelo fato de não ter mais um padrão, não ter norma, não ter mais aí o que seguir de certa forma. Não havia uma sistematização escriturística, por isso era necessário se colocar aí dentro do conceito do cânon do Antigo Testamento. Nós temos também a tradição, eu estou falando de bibliologia, nós temos a tradição é a influência externa quanto aos elementos de interpretação e comentários da lei romana, grega, babilônica. Estes elementos faziam inclusive perder, elementos fundamentais que era do próprio povo de Deus. Nós temos, por exemplo, lá desde a Torá antiga com o próprio Moisés, nós temos aí o próprio Moisés usando alguns subterfúgios da lei do Código de Hammurabi, que era um rei da Babilônia. Então, isso tudo fazia com que houvesse influência externa com relação às leis divinas, e aí também atrapalhava muito aí, de certa forma, que o povo pudesse ter uma linha de pensamento aí mais fidedigna
com a Bíblia Sagrada. Então, era necessário se apresentar um cânon do Antigo Testamento. Mais um aqui, ó, política, os judeus apoiando Herodes e Roma. Nós não vamos entrar nisso, isso aqui é só uma pincelada, é só uma visão panorâmica, porque nós temos muita coisa aqui e a minha intenção não é fazer vídeos longos. E o helenismo, a cultura grega espalhada no mundo, principalmente a partir do ano 300, com Alexandre o Grande da Macedônia, tá? Filho de Filipe da Macedônia. Alexandre o Grande era aquele que desbravou todo o território e foi conquistando aí, em pouco mais de 7 anos, todos os territórios de Babilônia, Grécia, Babilônia, Pérsia, né? Foi conquistando todos esses territórios, ok? Então era necessário ter um código, um cânon, melhor dizendo, do Antigo Testamento, tá ok? E da mesma sorte, era necessário também haver um cânon do Novo Testamento. Então, quais são os fundamentos principais da necessidade de se criar um cânon do Novo Testamento? Voltando rapidamente ao cânon do Antigo Testamento, nós vamos observar que Malaquias, como o único texto, o último texto citado no cânon do Antigo Testamento, para citá-lo canonicamente, em 420 a.C., foi escrito aí por volta do ano 400, tá? Antes de Cristo. E a aceitação dos maiores eruditos para o Antigo Testamento só vai acontecer no ano 90 antes de Cristo, na cidade de Java, tá bom? Se não me falha a memória, é Tunísia, na cidade de Java, aí, para você ver que demorou quase 400 anos de história para poder eles aceitarem o cânon do Antigo Testamento. O cânon do Novo Testamento, considerado herege pelos pais da igreja, tá? Marcião desenvolveu seu próprio cânon, por exemplo. Você tem aí nos pais da igreja, por volta do ano 150 depois de Cristo, um homem chamado Marcião, tá? Fundou o próprio cânon, tá ok? Das Sagradas Escrituras, que consistia em 11 livros. Mas ele foi considerado herege pelos pais da igreja, ok? E aí, obviamente, nós temos aí outros homens que posteriormente colocaram o cânon como 27 livros pertencentes aí ao Novo Testamento. O Novo Testamento também, você tem aí o próprio Flávio Josefo, né, que viveu no ano 70 depois de Cristo, aproximadamente. Flávio Josefo vai falar sobre livros da Bíblia. Posteriormente, no ano 300, nós temos Eusébio de Cesareia, também vai falar sobre os 27, mas antes disso nós temos os pais da igreja mesmo, que consideravam já os 27 livros como inspirados por Deus. Lembrando que os 27 livros do Novo Testamento foram escritos num espaço curtíssimo de 100 anos de história. Os primeiros 100 anos. O último escritor, chamado João, o evangelista, é datado do ano 90 depois de Cristo, e é por esse motivo aí nós entendemos que os primeiros 100 anos foram escritos os 27 livros que compõem o cânon do Novo Testamento, ok? O cânon do Novo Testamento, ok? Então isso aí é só para a gente observar, então, que bibliologia é uma das matérias mais fundamentais, tá vendo aí? Bibliologia é uma das matérias mais fundamentais para nós entendermos. O que é bibliologia? É a junção de duas palavras gregas, biblio, livros, e logia, estudo dos livros, neste caso, dos livros que compõem a Bíblia Sagrada como um todo, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo. Nós vamos ver dentro da bibliologia todas as ramificações que tem, de Gênesis a Apocalipse, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares,
Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, para citar o texto canônico do Antigo Testamento. E no Novo Testamento você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, né? 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon. E depois você tem, então, aí as cartas consideradas cartas gerais, né? Cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, Judas e por derradeiro dos livros do cânon do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Então, em rápidas palavras, falamos dos 66 livros que foram acreditados, portanto, como inspirados por Deus para doutrina, ensino, né? Exortação, consolo, edificação da igreja e do povo de Deus, ok? Então, neste caso, a bibliologia estuda todos esses livros separadamente, com todas as suas ramificações e subdivisões em categorias, ok? Então nós vamos voltar aqui na teontologia, tá, ok? Na teontologia. O que é a teontologia? Para quem viu o primeiro vídeo lá, o primeiro vídeo que nós fizemos, foi justamente isso que nós falamos. Teologia é o estudo de Deus. Mas como não tem como estudar Deus na essência, porque segundo o livro de João, capítulo 4, versículos 20, né, em diante, Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, ele não pode ser apalpado, ele não é algo concreto. Humanamente falando, ele está no campo da metafísica, algo que está relacionado diretamente ao abstrato. Mas nós, como cristãos em Cristo, sabemos que ele existe, porque Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê, que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Então, se nós nos aproximamos de Deus, cremos que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Inclusive, esse texto é o texto que nós embasamos para lançar aí o nosso ministério Galardoar e também o canal aqui Galardoar de Ensino, porque galardoar significa presentear, recompensar. Por isso o ensino aqui é de presente para você, não lhe custa absolutamente nada. Por isso eu peço mais uma vez, compartilhe esses vídeos, curta, comenta, ativa o sininho das notificações, se inscreva neste canal se você não é inscrito ainda e nos ajuda aí a crescer ainda um pouco mais, tá ok? Então nós vamos lá, a teontologia, portanto, é uma junção de 3 palavras gregas. Se a palavra teologia é apenas 2, Theo, Deus, logia, estudo, acrescenta-se mais uma palavra, onto, que quer dizer o ser. Então, por isso a palavra teontologia quer dizer o estudo do ser de Deus. Como é que é o estudo do ser de Deus? Da sua essência, dos seus nomes, dos seus atributos. Então, dentro da Bíblia Sagrada, nós temos a ideia, por exemplo, da deidade. Nós temos aí o estudo, quando a gente fala da teontologia, nós temos o estudo trinitário, ou seja, nós temos o estudo da deidade, o conceito aí daquilo que é chamado de trindade, né? Trindade. A palavra não é mencionada na Bíblia, mas ela infere nos múltiplos textos que nela estão contidos. Por exemplo, Gênesis capítulo de número 1, versículos 1 e 2, versículos 26, Gênesis capítulo 11, versículo 7, Salmo 45, versículos 6 e 7, confira inclusive Hebreus capítulo 1, versículo 8, Salmo 110, verso 1, confira Mateus 22, do 41 ao 46, Isaías capítulo 6, versículo 8, Isaías 48, versículo 16, Isaías 63, versículo 10, está relacionado diretamente à concepção da deidade, da trindade, como os 3 sendo um. No Novo Testamento temos também referências diretas de que existe uma deidade, uma triunidade, os 3 são um.
Ou seja, nós estamos já estudando a teontologia a partir dos próprios textos bíblicos. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, né? Mateus capítulo 28, versículo 19, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 ao 6, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 e Judas, versículo 20 e 21. Então nós temos aí, portanto, a concepção da triunidade de Deus também sendo corroborada pelos próprios textos bíblicos, né? O primeiro a usar o termo e a expressão latina trinitar foi justamente Tertuliano, no ano 160 a 220 depois de Cristo, é um dos pais da igreja tertuliana, ok? Apesar de ter várias controvérsias a respeito de Tertuliano, teve a sua contribuição teológica na era da patrística, isto é, na era dos pais da igreja, ok? Então nós temos aí esta concepção, a concepção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A concepção, por exemplo, dos nomes de Deus, El Elyon, El Shaddai, El Olam, né? Jeová, Jeová Sabaote, Jeová Tsidkenu ou Siquenu, Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Raá, Jeová Jeová Rafá, não é isso? Jeová Rafá quer dizer o Senhor te cura. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Shalom, o Senhor é minha paz, né? Jeová Siquenu, o Senhor é minha justiça. Jeová Siquenu, o Senhor é minha justiça. E assim sucessivamente, são vários nomes. E é por esse motivo que pelos nomes de Deus eu consigo entender quem é Deus, qual é o ser de Deus, a essência de Deus. E é por esse motivo que nós temos ali o estudo da teologia sistemática chamado de teontologia. Portanto, nós vamos ao segundo agora, cristologia. Aí há uma sucessão gradativa, gradual. Um assunto vai chamando o outro, tá? Nós temos, inclusive, dentro da teontologia, o estudo da criação do mundo, né? O próprio cosmos, o próprio universo. Deus cria todas as coisas. Depois nós vamos para a cristologia. A palavra Christos quer dizer ungido, Machia. O Yeshua HaMashia quer dizer Jesus o Messias. Então essa concepção do cristologia também de duas palavras gregas que quer dizer Christos, né? E logia, o estudo de Cristo, o estudo do Messias, está relacionado diretamente à doutrina de Cristo. Doutrina de Cristo, pelo menos dois pontos elementares nós temos aqui. Quem é Cristo na sua essência? Quais são as suas duas naturezas? A natureza humana e a natureza divina. Quais são o seu ministério? O tipo de ministério que Jesus que foi atribuído a Jesus enquanto terra. Os seus 33 anos de vida, os seus 3 anos de ministério terreno, né? O ministério de sacerdote, o ministério de profeta, o ministério de rei, né? E o ministério aí, de certa forma, de juiz, né? Dentro da concepção da terra, ok? Isso nós vamos observar. Jesus como 100% homem, 100% Deus, a concepção da sua morte, da sua ressurreição, da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, tudo isso dentro do conceito da cristologia. Terceiro não, quarto, né? Porque falamos aqui da bibliologia. Quarto, pneumatologia. Pneumatologia, grosso modo, é estudo dos espíritos. Então, por isso também, ela poderia facilmente ser chamada de paracletologia, que é justamente o estudo do advogado, né? Aquilo que é paracletologia, aquele que anda lado a lado, aquele que é o outro consolador, segundo o livro de João, capítulo 14, tá? Mas também podemos colocar mais uma palavra. Pneuma é sopro, é hálito, pode ser traduzido para vento, tá no grego, tá? Tá no grego, pneuma. E logia é
o estudo, mas nós podemos colocar ali mais uma palavra grega, hagio, quer dizer santo. Então ficaria ali, pneumahagiologia é a forma mais correta de falar sobre a doutrina do Espírito Santo, porque a pneumatologia é apenas a doutrina dos Espíritos. Aí nós podemos falar do espírito do homem, do espírito desencarnado, dos espíritos existentes, nós podemos falar de todos os espíritos, mas para sintetizar, né, fechar o termo ainda mais apenas no Espírito Santo, seria ideal chamar de pneumahagiologia. Angelologia, quinto, angelologia é a doutrina dos anjos, ou seja, a sua criação. Quais são as ramificações dos anjos, arcanjos, querubim, serafim? A palavra anjo quer dizer mensageiro, tá? Mensageiro, a palavra anjo. A doutrina dos anjos está relacionada diretamente à concepção de que os anjos são ministros da justiça, que estão subordinados a Deus e também ajudam o ser humano. Os anjos possuem 4 elementos fundamentais. O primeiro é anjo como ser mensageiro, o segundo é arcanjo, que é maioral entre os anjos, que só nós temos apenas ali Miguel como maioral entre os anjos, que é aquele como se fosse o maior, né? O principal dos anjos, que é Miguel, o arcanjo. Nós temos querubins, querubins é aqueles seres que cobrem, né? Seres que cobrem, que nós temos aí um principal que é chamado de Lúcifer, né? É chamado de Lúcifer, ok? Então, você tem querubim, você tem também os serafins, que é aqueles seres que ardem em fogo, que está descrito inclusive em Isaías capítulo número 6. É angelologia. Portanto, estes são os atributos. Para que servem os anjos? Quais são os seus atributos? Quais são os seus ofícios? Tá? Então isso tudo está na sistemática bíblica e nós estamos apenas aqui dando uma pincelada para vocês. Antropologia bíblica. Antropologia bíblica nada mais é do que o estudo do homem, antropos, também de origem grega, tá? Antropos, homem, logia, estudo do homem. Mas estudo do homem é onde? Na teologia sistemática. Então, se é a teologia sistemática, o objeto de pesquisa do teólogo é a Bíblia. Então, se a antropologia bíblica ou a antropologia sagrada está relacionada diretamente à Bíblia e tudo aquilo que diz respeito ao homem dentro das Sagradas Escrituras. Então nós vamos voltar, por exemplo, no Gênesis, para saber que o homem foi dotado de uma tricotomia perfeita, espírito, alma e corpo. Então isso tudo é tratado dentro do conceito da concepção de antropologia, ok? A martiologia, se eu estou lidando agora com a história do homem a partir da Bíblia Sagrada, eu vou também saber que o homem teve uma queda, o homem caiu da graça, o homem quando foi criado e colocado no Éden, e Deus deu uma lei para este homem e esta mulher, Adão e Eva, só que esta lei foi, infelizmente, ela foi deturpada. Ela não foi observada e nem colocada em prática. Qual era a lei? Não coma do fruto que está no meio do jardim. Eles comeram, então eles caíram da graça de Deus. Esta concepção de queda, não só na teologia cristã protestante, mas também na teologia católica apostólica romana, esta queda é a mesma. A ideia de cair da graça, sair de um patamar elevado de relacionamento com Deus, para então estar desviado de Deus, distante de Deus, aquilo que estava, portanto, escrito no apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 3, versículo 21, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então este pecado fez com que o homem caísse. Então a martiologia é o estudo do pecado. A palavra martia, do original grego, é pecado, né? Amártia, pecado, que tem raiz semântica e é também um substantivo cognato do hebraico ratatash, que quer dizer também pecado, como errar o alvo. Então no Novo Testamento a amártia é errar o alvo. Adão e Eva erraram o alvo, caíram da graça de Deus
e então ficaram distantes de Deus, como Isaías capítulo 59, versículo 2, vai dizer: as vossas iniquidades fazem separação entre Deus e o homem. Então a martiologia é o estudo do pecado. Quem é que pecou? O homem que pecou e se distanciou. Se existe, portanto, a antropologia, que é o estudo do homem, a martiologia, que é o estudo do pecado deste homem, tem que haver também alguma redenção para este homem. Então é aí que entra a soteriologia. A palavra soteriologia, sotério, é justamente a salvação. Logia é estudo da salvação. Como é que este homem é salvo desta mesma condenação que era a morte? O pecado gerou a morte. O pecado entrou a podridão, o pecado entrou o distanciamento entre o homem e Deus. Como é que Deus vai fazer com que o homem se volte para ele? É dentro da soteriologia que nós vamos ver que Deus mesmo preparou um cordeiro antes da fundação do mundo para fazer com que este cordeiro morresse num sacrifício vicário na cruz do Calvário e trouxesse redenção para a etnia humana. Isso é chamado de soteriologia, estudo da salvação. Aqui nós temos também a eclesiologia. Eclesiologia nada mais é eclésia, do grego eclésia, igreja. Logia é estudo da igreja. Aqui nós vamos aprender a história da igreja, o desenvolvimento dos dogmas, dos sínodos, né, das assembleias, quais são, como é o desenvolvimento também das denominações, o período denominacional, né? Nós vamos aprender tudo isso, a história, a concepção, as teologias, dentro da própria eclesiologia, ok? E por derradeiro de todas as sistemáticas, nós temos uma que não pode falhar, não pode faltar, não pode você deixar de estudá-la. É chamado de escatologia. A escatologia, também do original grego escatos, quer dizer último, e logia é estudo. Portanto, escatologia é o estudo dos eventos futuros, é o tratado dos assuntos finais, é a doutrina dos eventos futuros, ok? Então aqui, nos eventos futuros, por exemplo, né, nós temos aí várias e várias ramificações dentro do próprio evento futuro. Então, dentro da sistemática escatológica, nós temos, por exemplo, o arrebatamento, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, a grande tribulação, o anticristo. Nós falamos sobre o anticristo, sobre o dragão, sobre o falso profeta. Nós falamos, inclusive, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a abertura dos selos, o toque das trombetas, a ira de Deus derramada, a confederação do anticristo no maior exército jamais visto na face da terra, lá na guerra do Armagedon, com 1.200.000 soldados, Gog e Magog, Armagedon, volta de Jesus com poder e glória, o estabelecimento do reino milenar, Satanás é preso, Satanás é solto depois de 1000 anos, a derrota final do diabo. Nós falamos sobre Guiena, sobre Hades, sobre Tártaro, sobre Sheol, sobre lago de fogo e enxofre, sobre o juízo final. O que é a segunda morte? O que é o inferno? E o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo. Nós falamos sobre a nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, ataviada, como bem fala Apocalipse capítulo de número 20 no final, e Apocalipse também de número 21, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, não haverá mais noite, também não vai precisar mais de sol, porque o Senhor é o sol da justiça, o nosso Jesus, que breve virá para arrebatar a igreja e desencadeará todos os outros eventos que até então é futuro. Isso é chamado de escatologia bíblica. Então isso tudo está no bojo da introdução à teologia, ok? Está no bojo da introdução à teologia. Deus em Cristo abençoe sua vida. Eu espero ter contribuído aí para o crescimento cognitivo da sua vida. Deus em Cristo abençoe. Mais uma vez eu peço encarecidamente
Inscreva-se aí, se você não é inscrito, compartilha, comenta, curta, ativa o sininho das notificações, coloque em todos, nos ajuda a crescer a cada dia neste canal do YouTube, Galardoado Ensino, ensino de presente para você. Deus abençoe em nome de Jesus.